Olá, amigos da história, estou de volta. Sem dúvidas, Raul Seixas foi um grande cantor, considerado por muitos como o pai do rock, o rei do rock no Brasil. Roberto Carlos também ganhou a cunha de rei devido à sua popularidade, carisma e talento. No entanto, na década de 50, enquanto Elvis Presley se consagrava como o rei do rock mundial, aqui no Brasil, antes de Raul e Roberto, na década de 50, Sérgio Murilo era um astro, um fenômeno, se consagrando como o primeiro rei do rock brasileiro. Sua fama foi tão grande que ultrapassou barreiras. Ele fez um enorme sucesso no exterior. Mas o que aconteceu? Como um cantor tão talentoso, tão famoso, simplesmente desapareceu, foi esquecido do mapa de nossa música. Sérgio Murilo, no seu auge, foi muito querido pelos fãs, se tornando o primeiro rei do rock no Brasil. Infelizmente, ele foi deletado de nossa história, esquecido e ainda teve um triste fim. É este o vídeo de hoje, a história de Sérgio Murilo, segunda versão, com mais detalhes e fotos especial, 100 mil inscritos. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue aquele cafezinho e vamos acompanhar. Cantos escuros do céu falaremos de amor. Tenho tanto te esperado, ninguém me consolou. Rock and roll, nós fazemos um som do cheio, broto pra cá, virei o broto pra lá. Oh, que fenomenal es quando chega el amor, quando na marcha triunfal A turma toda gritou, rock and roll, e o rock continuou. Sérgio fez parte do movimento conhecido como Brotolândia, um embrião da Jovem Guarda. Sérgio Murilo Moreira Rosa nasceu no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1941, sob o signo de Capricórnio. Menino muito talentoso, começou a cantar ainda criança no programa Trem da Alegria, comandado então pelo Trio de Osso, composto por Yara Salles, Heber de Boscoli e Lamartine Babo, que fez muito sucesso na Rádio Nacional no Rio de Janeiro no início dos anos 50. O cantor nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro. Filho de Isaltina Moreira Rosa e de Paulo Almeida Rosa, teve uma única irmã, Angélica Maria Moreira Rosa Lenner. Ela atualmente mora em Copacabana. Aos 8 anos, Sérgio já se apresentava como calouro no programa Trem da Alegria da Rádio Tamoio. Aos 12 anos, foi apresentador infantil da TV Rio. Nesta época, ganhou diversos prêmios. Aos 15 anos, já cantava no programa Os Curumins, também na Rádio Tamoio. Em 1956, apresentou ao lado de Sônia Muller o programa de calouros infantil Gente Importante. Antes de gravar seu primeiro disco, apareceu também em alguns filmes da Atlântida. O primeiro foi A Grande Vedete, onde fez uma pequena participação como entregador de flores. No mesmo ano, integrou o elenco de Alegria de Viver, primeiro filme brasileiro a usar o rock na trilha sonora, onde interpretou o personagem Jorginho. A protagonista do filme, a grande estrela da Atlântida, Eliana Macedo, teve Sérgio Murilo como professor que a ensinou os passos de rock que a atriz apresentou então nessa comédia musical de 58. Ainda em 1958 foi lançado seu primeiro disco, 78 rotações, no qual interpretou a toada Mudou Muito e o samba canção Menino Triste. Em 1959, mais um disco com as canções Marcianita e Se Eu Soubesse.
Essas duas canções foram incluídas no primeiro álbum de estúdio de Sérgio Murilo pelo selo Columbia. Marcianita foi um dos maiores sucessos de Sérgio, que foi o primeiro cantor a gravá-la em português e se tornou um clássico do rock no Brasil. Marcianita também foi regravada por Raul Seixas, o qual admirava muito o trabalho de Sérgio Murilo. Marcianita, branca ou negra, gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, meu amor. Em 1960, ele gravou outro grande sucesso, Broto Legal. Broto Legal foi um sucesso estrondoso, consagrando assim definitivamente Sérgio Murilo como o primeiro rei do rock no Brasil. Em 1960 e 1962, portanto, em pleno sucesso, ele apresentou ao lado de Sônia Delfino, na TV Tupi Rio, Alô Brotos, programa que recepcionava calouros, dentre eles o Wilson Simonal, Jorge Ben, Roberto Carlos e Vanderleia. Sendo assim, Roberto Carlos foi calouro no programa de Sérgio Murilo. Existem relatos que nesta época Sérgio teve um desentendimento com Roberto Carlos. Conta-se a lenda que Sérgio Murilo teria humilhado Roberto Carlos, mas não sei dizer ao certo como tudo aconteceu. Se você sabe, deixa aí nos comentários. Também em 1960, Sérgio Murilo participou do filme Matemática Zero, Amor 10, o qual cantou a música do título. Esta música é uma das faixas do segundo álbum de estúdio do cantor. Novamente, Sérgio Murilo, que ainda contava com o grande sucesso de Broto Legal, se tornou agora um ídolo consagrado no Brasil. No ano de 1961, por votação popular conduzida pela Revista do Rock, Sérgio foi eleito o rei do rock no Brasil, ao lado de Celi Campelo, que foi eleita rainha do rock. A capa de edição de fevereiro de 62 da Revista do Rock foi estampada então com a imagem de Sérgio e também com a cantora Celi Campelo, que também foi eleita rainha do rock, devidamente embaixados e coroados. Oh, que broto legal, garota fenomenal, fez um sucesso total. Ainda em 61, ele gravou seu terceiro álbum de estúdio com o título Baby, que também fez parte da coletânea clássica Coleção Volume 3 de 96. Há também uma versão em espanhol lançada originalmente no Peru do álbum Baby. Nesta época, Sérgio Murilo era então um fenômeno no Brasil. No entanto, seu tormento começaria. Vamos entender, um desentendimento com a sua gravadora, a Columbia, fez então com que Sérgio ficasse sem gravar entre 62 e 64. Ele teve que esperar o fim da vigência de contrato para estar livre e migrar para outro selo. E isto culminaria com seu triste fim. A carreira internacional foi a maneira encontrada então por Sérgio Murilo para dar continuidade em seu trabalho musical. Sérgio então fez uma turnê bem sucedida no exterior. No entanto, aqui no Brasil ele começaria a ser esquecido, começaria assim então o seu tormento. Com o contrato de Sérgio engavetado, a Columbia passou a investir em Roberto Carlos. Paulo Sérgio de Araújo, autor da biografia Roberto Carlos em Detalhes, e Marcelo Frois, no seu livro Jovem Guarda em Ritmo de Aventura, mencionam as desavenças dos artistas em entrevistas. Roberto dizia que se chateava ao ouvir os discos de Sérgio Murilo. Já Sérgio enviava indiretas para Roberto, dizendo que não gostava de suas músicas. Resumindo, Roberto e Sérgio Murilo não se davam bem. Sem gravadora no Brasil, o cantor passou então a mirar países da América Latina.
acabou então conquistando de modo especial o Peru, pois foi onde ele recebeu o prêmio de artista estrangeiro mais popular e o microfone de prata em 63 por sua interpretação da música Marcianita. A carreira de Sérgio Murilo era então considerada uma das mais promissoras de todo o Brasil. No entanto, essa desavença com a gravadora redundou no corte. Na sua ascensão, ele ficou 2 anos sem gravar. Até que o contrato com a sua gravadora terminasse, o jovem cantor então não conseguiu rescisão ou anulação do compromisso com essa gravadora. Ele então decidiu abandonar sua carreira no Brasil e tentar a sorte em outros lugares. Ele então visitou vários países da América do Sul e conseguiu, à custa de muito esforço e dedicação, um lugar de real destaque. O cantor então tinha tudo para se consagrar como um ídolo mundial. No entanto, por ser brasileiro, seu talento ficou restrito apenas aos países da América. No exterior, o cantor agora era um astro. No entanto, aqui no Brasil, ele começava a ser esquecido. No ano de 64, chegou ao fim a vigência do contrato com a Columbia. Com isso, nesse mesmo ano, o músico assinou o contrato com a RCA Victor e fez sua estreia na gravadora com um compacto simples contendo as músicas Festa de Surf e Dai-me Felicidade. Ainda em 64, ele lançou o seu 4º álbum de estúdio, SM64, que marcou uma mudança de repertório. Nesse novo trabalho, há o registro de O Rei da Babilônia e 2 bonequinhas. Agora, no Brasil, começava o movimento Jovem Guarda. Este movimento contribuiu também para o triste fim de Sérgio Murilo. Na época, Sérgio foi cotado para apresentar o programa, junto então com Celi Campelo. Mas o mar não estava para peixe, já que Celi Campelo abandonou a carreira muito jovem para se casar, e assim Sérgio ficou a ver navios. Então escolheram Roberto para apresentar o programa, e assim o jovem cantor se consagrou como rei. Não encontrei registros de que Sérgio Murilo tivesse apresentado no programa Jovem Guarda, mas acredito que ele nunca tenha participado do programa, já que ele não se dava bem com o rei Roberto Carlos. Com a chegada do movimento Jovem Guarda, não só Sérgio Murilo, mas também muitos cantores da Brotolândia começaram a ser esquecidos, como por exemplo o Wilson Miranda, Rony Corde e tantos outros. No ano de 65, Sérgio participou da coletânea Nova Geração, juntamente com artistas como Rony Corde, Rosemary, Cidinha, Adilson Ramos, Ciro Aguiar e José Ricardo. Mas, infelizmente, não obtiveram muito sucesso, pois o programa Jovem Guarda estava bombando em todo o Brasil. Já no ano de 66, o cantor lançou o compacto duplo Sérgio Murilo, com as músicas Lúcifer, Para Esquecer Você e outras. Existe uma lenda que após ele ter lançado essa música Lúcifer, sua carreira entrou em declínio. É Lucifer, diabo chifrudo é Lucifer, a turma que estava dançando. Em 66, ele lançou mais um compacto duplo, onde foram incluídas as músicas Lúcifer e Dançando o Lequitis, músicas do compacto duplo anterior que se juntaram às músicas Brotinho Apaixonado e Lá Vai Ela. Esse disco também foi lançado em Portugal pelo selo RCA Victor. Também nesta época foi lançado mais um compacto duplo com as músicas O Dragão, O Pequeno Gastronauta, Brotinho Apaixonado e Eu Te Saúdo, Madame. Também nesse mesmo ano houve o lançamento do 5º LP da carreira de Sérgio Murilo, o último pela RCA Victor, com as músicas como O Pão e Ela Tem Que Ser Meu Bem.
Ainda em 66, ele lançou o primeiro disco pela Continental, a sua nova gravadora. Trata-se de um compacto simples com as músicas Coraçãozinho e Açúcar. Também em 68 foi lançado o compacto com as músicas Tramontana e Pra Chatear, que nesse mesmo ano fizeram parte do LP A Grande Jogada e a Margarida, em que 7 cantores cantam 2 canções cada. Nesse disco também há a participação de Serguei interpretando Maria Antonieta Sem Bolinhos e Sou Psicodélico. Já no ano de 69, as músicas M de Mulher, Coraçãozinho, Açúcar e O Que Somos na Vida fazem parte do seu compacto duplo. Nesse mesmo ano, ele lançou o 7º álbum de estúdio intitulado Sérgio Murilo, com 12 músicas. Ainda em 69 foi lançado no Peru o disco Sérgio Murilo em castelhano, com as faixas em português do LP anterior, versionadas ao espanhol. Em 1º de dezembro de 69 foi lançado o álbum Natal Feliz, do selo Continental, no qual Sérgio Murilo interpretou a música Sinos de Belém. Agora estamos em 1970. O programa Jovem Guarda consagrou então grandes cantores em todo o Brasil e mudou radicalmente os gostos musicais. Sérgio Murilo agora era um simples cantor sem muitos prestígio. Se Sérgio tivesse ao menos participado com frequência do programa Jovem Guarda, com certeza sua história teria um destino diferente. Então, na década de 70, enquanto muitos cantores que participaram do programa Jovem Guarda se consagraram no Brasil e passaram as décadas seguintes colhendo os frutos que semearam. No entanto, Sérgio Murilo mesclava entre Brasil e exterior, e aqui ele ficava cada vez mais esquecido. Ainda na década de 70, ele lançou alguns discos, mas não obteve muito sucesso. No ano de 76, ele ainda participou da trilha sonora da novela Estúpido Cupido, transmitida pela emissora Rede Globo, interpretando então a música Broto Legal e repetindo o sucesso de quando a cantou pela primeira vez em 1960. Ainda no ano de 78, no auge da era disco, ele lançou no Peru, pela gravadora Odeon, um compacto com as músicas Una Mosca la Sopa e Equies e Ela. A primeira é uma versão de Sérgio Murilo para Mosca na Sopa, de Raul Seixas. A segunda é uma versão para Quem é Ele, música que fez grande sucesso no Brasil na voz de Miss Lane. Agora estamos na década de 80. Sérgio passou boa parte dessa década no exterior. No entanto, aqui no Brasil, ele foi esquecido pela mídia. Vale lembrar que Sérgio também entrou para a Faculdade de Direito em 64, segundo ele por vaidade, e nessa época só se apresentava em shows esporadicamente. Claro que estudar é bom, mas também o fato de ele ter se dedicado à faculdade contribuiu também para que ele deixasse a música um pouco de lado. O cantor, então, terminou o curso na Faculdade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, entre 71 e 72. A partir de então, dedicou-se à carreira de advocacia, mas todos os anos gravava um compacto simples ou duplo com novas músicas. Além de ter se apresentado por toda a América Latina durante os anos 60, ele também chegou a se apresentar nos Estados Unidos, onde morou no ano de 1975, e por boa parte dos anos de 1980 morou na Itália, onde trabalhou como artista plástico. Já no final da década de 80, o cantor tentou retomar sua carreira, mas eram novos tempos. Em 1989, ele lançou 2 discos de forma independente. O primeiro, nomeado Rei do Rock, é uma coletânea com alguns dos seus maiores êxitos, como Rei da Brotolândia, Marcianita, Domingo de Sol e Broto Legal. Celi Campelo o ajudou na produção desse trabalho.
O segundo foi o Tira-Teima, disco contendo 14 faixas, sendo que a maioria delas leva a assinatura do compositor Paulo Sete. Esse disco marcou o fim deste que um dia foi o rei do rock no Brasil. Infelizmente, o disco teve poucas vendagens e Sérgio Murilo entrou em profunda depressão. Depressivo, sozinho, apenas amparado por sua irmã, o rei do rock nos deixou abandonado, esquecido por um Brasil hipócrita que não dá valor aos seus grandes ídolos. E assim, a voz que encantou gerações se calou para sempre. Na época de sua morte, ele morava então com sua irmã em Copacabana. Parte de uma reportagem de uma revista mencionou o seguinte sobre o falecimento de Sérgio Murilo. O cantor Sérgio Murilo morreu em 19 de fevereiro de 1992, às 4h10, aos 50 anos, vítima de atrofia cerebral e insuficiência renal, mergulhado então numa profunda depressão, desde o lançamento em 1989 de 2 discos que não obtiveram nenhuma resposta do público. Na verdade, Sérgio Murilo nos deixou vítima de depressão, vítima de um país hipócrita que não sabe dar valor aos seus grandes ídolos. Sérgio morreu abandonado, esquecido. O velório ocorreu no cemitério do Cantubi, Rio de Janeiro. O saudoso Aguinaldo Timóteo e Eliette Veloso foram os únicos representantes do meio artístico na cerimônia. De acordo com Aguinaldo Timóteo, o comportamento tímido de Sérgio Murilo o prejudicou. Miguel Sampaio, à época assistente de produção da Rádio Nacional, foi um dos poucos fãs presentes a lembrar os tempos áureos de Sérgio, levantando seu LP e também ajudou a levar o caixão até o local do sepultamento, ao lado de Aguinaldo Timóteo, Círilo Reis, da Rádio Nacional e de Paulo Sete. Por iniciativa de Miguel Sampaio e Francisco do Leme Prado, uma rua na cidade de Piracicaba, em São Paulo, foi nomeada Rua Sérgio Murilo Moreira Rosa, em homenagem ao cantor. Em 2012, o LP Sérgio Murilo, em castelhano, ganhou a reedição pelo selo Descobertas. Além das 11 músicas do disco original, o álbum ganhou 11 faixas bônus, 9 delas em português. Entre elas, Tenho, sucesso no Brasil na voz de Sidney Magal, e Uma Mosca em La Sopa, versão para Mosca na Sopa, primeira regravação internacional de Raul Seixas. Infelizmente, Sérgio Murilo, o primeiro rei do rock no Brasil, tinha tudo para se consagrar como um astro em nosso país. Mas infelizmente ele não soube administrar sua carreira musical. E você deixa aí sua opinião? Por que será que Sérgio Murilo se perdeu no caminho? Por que será que ele não teve uma carreira gloriosa, como por exemplo Roberto Carlos e tantos outros astros? Sérgio Murilo não se casou e não teve filhos. Pra se ver dessa rede infinita de mistérios pra mim. You rock it! Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei!